Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com Nívia Leite. Eu sou psicóloga, coach e atuo há 16 anos na área de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu trouxe um tema muito interessante e que na minha concepção é de suma importância: onboard como estruturar. Se você é um profissional que já tem um onboard estruturado na sua empresa, de que forma eu posso te ajudar a melhorar esse processo? E se você é um profissional que ainda não tem implantado o processo de onboard na sua empresa, de que forma eu posso ajudá-lo a pensar passo a passo no que você deve planejar para que esse onboard se torne uma experiência muito agradável para quem está iniciando na empresa. Primeira palavra que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que representa muito bem o onboard ou a integração, como muitas pessoas conhecem, é a palavra experiência. Pensando que eu sou um novo colaborador e vou chegar com essa motivação toda na minha empresa, eu vou conhecer aquele local, então a primeira coisa que eu devo pensar é o seguinte: como que deve ser essa empresa? O que tem de legal nessa empresa? O que lá tem de diferente da empresa que eu saí, deixei para trás e vim para cá? Então, todo colaborador, quando está iniciando na empresa, ele sempre faz essa pergunta: o que eu vou encontrar de novo nessa nova empresa que eu estou entrando? Então, o processo de onboard ou integração, como todos conhecem, é um momento muito importante. Mas o que eu observo como profissional nas últimas organizações por onde eu passei? É que poucas pessoas dão importância a esse processo dentro da área de treinamento e desenvolvimento. É como se aquilo ali não fosse necessário. E eu vejo que isso é, para mim, um dos pecados capitais dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Principalmente porque é a porta de entrada. Você gostaria de receber, por exemplo, alguém na sua casa? Quando você vai receber alguém na sua casa, você prepara aquele ambiente maravilhoso para poder possibilitar para aquele seu convidado a melhor experiência. E o processo de onboard é da mesma forma. Ele é um processo que vai possibilitar para a pessoa a melhor experiência. E é isso que eu convido você, profissional, a me acompanhar nesse momento para você entender passo a passo de como estruturar um processo de onboard, para que você possa, como representante da empresa, possibilitar a melhor experiência para aquele novo colaborador. Vamos começar? Eu vou começar falando um pouquinho de onde surgiu essa palavra onboard. Eu venho nas minhas lives falando muito sobre isso, que todo profissional de treinamento e desenvolvimento, ele precisa conhecer sobre o que ele está fazendo. Ele não pode ser uma pessoa adepta de modismo ou alienada a práticas que ele não conhece. Então, todas as vezes que vocês forem implantar um projeto dentro da organização de vocês, procurem conhecer aquele conteúdo a fundo, né? A história dele, o embasamento teórico dele, para que você se sinta seguro realmente em implantar um negócio de fato, tá ok? E aí eu não poderia começar esse momento falando do que é o conceito de onboard. Primeiro, o onboard, como eu falei lá na frente, é uma palavra que veio derivada do inglês e significa receber, integrar, promover e ambientalizar. Chegou ao Brasil por volta de 1970 e voltou com força total nos últimos 3 anos. Então eu tenho visto práticas maravilhosas de grandes organizações dentro do processo de onboarding. Porque as empresas, as melhores empresas, as empresas mais profissionais já entenderam que esse período de onboard é um período muito importante para que o colaborador ele possa se atualizar na cultura, conhecer as políticas, procedimentos, principalmente ele possa se relacionar com o seu novo grupo de trabalho. Então, prestem bem atenção. Se você ainda faz dentro da sua empresa um processo de onboard rápido, sem pensar nos detalhes, sem possibilitar uma experiência boa para aquela pessoa que está entrando, comece a refletir sobre isso. Eu vou falar agora sobre os objetivos que a gente deve pensar quando vai construir um processo de onboard. Ah, Nívia, mas eu já
tenham esse processo. Então, se você já tem o processo de onboard ou integração, como a maioria conhece, que é a fala mais comum, tentem redesenhar, tentem pensar se vocês estão atendendo esses 3 objetivos. O primeiro objetivo é receber bem o colaborador para que ele se sinta acolhido no novo ambiente de trabalho, ou seja, possibilitar a melhor experiência. O segundo objetivo é ser um processo estruturado e organizado de conteúdos de organização. Então, você precisa pensar que conteúdos são importantes e imprescindíveis para que esse colaborador que está iniciando na empresa, ele tenha conhecimento. Então, você vai mapear isso com todas as áreas e depois definir isso, tá? Esse momento é um momento muito importante, porque às vezes eu já vi integrações aí falando de várias coisas que não geravam nenhum valor para aquela pessoa que estava entrando na empresa. Então, vamos avaliar isso aí também, é importante. Outra coisa é proporcionar uma imersão na cultura da empresa, valores e práticas. E aí eu vou falar isso um pouquinho mais detalhada lá na frente. Então vamos começar falando da definição de conteúdo. Então o primeiro passo é, como analista, pensar qual vai ser o conteúdo que eu vou ministrar nessa integração. Né? O que esses colaboradores precisam ter conhecimento. E eu gasto, gente, muito tempo, todas as vezes que eu ministro o onboard da minha empresa, eu gasto muito tempo falando sobre missão, visão e valores. Por quê? Porque é nesse momento que eu trago a experiência do cargo daquela pessoa para como ela pode contribuir com essa missão, com essa visão, com esses valores. Por isso que quando eu vou pensar no conteúdo, eu tenho que pensar de maneira geral e trazer essa parte da missão, da visão, dos valores, da cultura, mostrar o organograma da empresa. As pessoas precisam pensar quem é hoje o presidente, ter esse norte, né? Ter esse conhecimento, isso é fundamental. Mostrar também as principais políticas que são comuns a toda organização, que procedimentos também são comuns a toda organização. Falar um pouco sobre recursos humanos, né? Tudo relacionado ao dia a dia do colaborador, como é feito o pagamento, qual é o cartão que ele recebe de alimentação, de assistência médica. Então, essas coisas mais práticas e rotineiras. Mas, principalmente, alinhar com as áreas estratégicas que conteúdos são interessantes para receber esse colaborador. Então, vamos pensar, né? Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas estratégicas. Por exemplo, dentro da área de TI, o que poderia ser estratégico? Falar sobre política da informação, né? Falar sobre a confidencialidade da informação também. Falar sobre a questão de senhas, né? A confidencialidade de tudo isso, né? No RH, o que seria um conteúdo diferente? Primordial, falar da política de RH. Isso é fundamental, né? Como que as pessoas se vestem, como que as pessoas se comportam, como que acontecem os treinamentos. Falar de política de RH. E assim sucessivamente, né? Trazer esses pontos principais das áreas estratégicas da organização. Comunicação, o que é, como são divulgados os nossos comunicados, né? Como eles podem ter acesso, tudo isso é fundamental, tá? É realmente desenhar. Percam tempo, gente, fazendo isso. Mas não façam, não cumpram tabela, ou então não copiem só um método de alguém que está falando ali, em outra organização, você achou legal. Não, sigam realmente aquilo que é importante, né? Falar sobre segurança no trabalho também é importante, né? E aí, comecem a pensar, né? Definir os conteúdos, o que eu vou falar? As etapas da integração, né? Então, vou pensar lá quem vai ser o primeiro conteúdo a ser apresentado, qual é o tempo que ele vai ser apresentado, né? Com mais ou menos qual é a carga horária, né? Definir tudo muito bem. Por isso que eu falo que sempre que o analista de treinamento e desenvolvimento, ele tem que ser uma pessoa planejadora. Porque em todos os trabalhos que a gente tem nessa área, que eu venho trazendo ao longo do tempo aqui, eu venho falando muito sobre essa questão do planejamento. Não dá para começar nada dentro da área de treinamento sem um planejamento. E no processo de onboard não é diferente, tá? Mapear com todas as áreas os conteúdos específicos do processo. Então, vou dar um exemplo da organização onde eu trabalho. Então, a gente começa falando aí sobre a empresa, né, sobre a história da empresa, apresentamos um vídeo, falamos sobre a política do sistema de gestão integrado, quais são as normas, falamos de segurança do trabalho, de política de RH, falamos de uma série de coisas que no nosso entendimento são importantes. Definir padrinhos, isso é muito importante também, gente. Eu falo que é o grande desafio dos profissionais de treinamento aí, essa parte de integração na área.
Essa tem que ser mais planejada ainda. Por quê? O grande desafio. Porque a gente precisa mapear com cada liderança quem serão os padrinhos, né? Quem é o padrinho? Aquela pessoa muito experiente dentro da área que vai acompanhar aquela pessoa que está entrando e treinar aquelas pessoas dentro dos procedimentos daquela área. Mas principalmente registrar, né? Porque é importante o registro tanto para o colaborador que está recebendo o conteúdo, quanto para o padrinho, quanto para a própria empresa também registrar que aquele colaborador ele recebeu todas as orientações necessárias para que ele possa desenvolver sua atividade com eficácia, tá bom? Outra coisa que eu acho fantástica que vocês têm que colocar no planejamento de vocês é definir brindes personalizados para entregar aos colaboradores. Gente, que experiência! Todo mundo gosta de ganhar um mimo, né? E a integração, esse momento, a pessoa está chegando ali com alegria, com felicidade, né? Ganhar um mimo naquele momento é fundamental. Então pensa em coisas simples. Poxa, Nívia, mas eu não tenho muito orçamento. Sei lá, tem um montão de estratégias aí, eu vou até apresentar algumas no final, mas sei lá, coloca uma carta, cria um modelinho de carta, coloca no computador quando aquela pessoa entrar, sei lá, cria uma estratégia, né? Uma coisa simples, põe um balãozinho, seja bem-vindo à nossa empresa, não sei, pensa em alguma coisa aí, né? Mas eu vou trazer algumas dicas aqui, né? Aquelas empresas que já têm algum orçamento podem fazer também, tá bom? E criar um onboard no formato digital, gente. Principalmente porque, pensem, principalmente aquelas empresas que têm locais remotos, né? Eu tenho unidade em tal Brasil, então a gente também tem que se adequar a essa regra. Em criar um onboard digital. É saber como estruturar isso. Então, você, analista, precisa estar antenado nessas ferramentas digitais também, tá ok? E aí eu trouxe aqui algumas ideias de conteúdos que a gente pode pensar no que a gente vai falar na empresa. Então, se você está começando esse projeto na empresa, ainda não tem ideia de como começar isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu geralmente gosto de começar falando sobre a missão, sobre a visão, os valores da empresa. E aí a gente apresenta um pouco do organograma, né? Falando um pouco sobre essa parte de diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, quem são as lideranças, porque eu acho que a curiosidade daquele líder ou daquele colaborador que está chegando é saber quem vai ser seu líder, né? Então, isso aí já é um bom momento para situá-lo, né? Código de conduta e ética, se a sua empresa tiver. Política anticorrupção, se a sua empresa tiver, ok? E outras políticas também. Todas as políticas que tiverem, é muito importante serem colocadas no onboard, principalmente se elas forem comum a todos, como, por exemplo, política de álcool e drogas, política de RH, política de TI, muito importante, tá, gente? Falar um pouquinho das normas da empresa, se a sua empresa tiver normas, tiver ideias de certificadoras, a minha empresa é certificada na ISO 9000, 1445, colocar todas as políticas lá e principalmente os objetivos e metas dessas normas, tá? Política da informação, como eu disse ainda há pouco, segurança do trabalho e recursos humanos. Então, essas são ideias apenas de conteúdo, mas vocês podem fazer isso e muito mais, tá? Quanto maior o tempo de experiência desse colaborador no onboard, no processo de onboard, é muito melhor, gente, porque ele vai fixando aquilo ali, tá? Isso, inclusive, é uma coisa que eu penso ainda melhorar na atual organização que eu trabalho, porque o processo ainda, a gente tem bastante conteúdo legal, mas ainda precisa ter mais tempo de integração, realmente ter mais tempo. E quais são as etapas do onboard que você pode implantar na sua empresa? Primeira etapa, integração empresa, que geralmente dura aí uma empresa 8 horas por dia, ou então dura uma semana. Tem empresas que têm processos de onboard bem estruturados, né? Então eu acho muito legal isso, ainda é meu sonho de consumo, mas por enquanto eu estou ainda no processo de organização, então isso aí, cada analista precisa sentir o momento da sua empresa e vai implantando aos poucos, porque há sim muita resistência das lideranças quando vão receber algum colaborador, para ele não ficar muito tempo em onboard. E como profissional de RH, a gente precisa trazer essa bandeira de que é importante o processo de onboard, tá ok? Então, primeira etapa é a integração na empresa, segundo momento, a integração no ambiente. Aquele colaborador, ele vai ser recebido pela área de RH, ele vai ser apresentado formalmente a toda a organização. Eu acho esse momento muito legal, sabe? Porque é um momento que eu penso que toda empresa para olhar aquela pessoa ali que está se apresentando. Olha, eu sou Nívia, vou trabalhar no setor de RH, meu gestor vai ser fulano de tal. Então eu acho muito legal porque esse momento ele é muito simbólico. Então eu valorizo muito as empresas que
tem na sua etapa de integração esse processo de integração no ambiente, né? Onde o RH leva aquele novo colaborador para fazer um tour em toda a organização. E aí ele acaba conhecendo os ambientes, né? As áreas, quem são as pessoas. É claro que naquele momento é muita gente, mas depois ele já está se sentindo ali acolhido por todos, porque passou por todas as áreas. Eu acho esse processo fundamental. E a terceira etapa é a integração na área, né? Onde aquele padrinho está recebendo ele pelo primeiro dia e vai guiá-lo nos procedimentos da empresa, tá? E aí eu trouxe aqui algumas ideias de mimos, né, gente? Ideias de mimos aqui. Então, coisas simples, não precisa ser... Tá vendo aqui, ó, eu peguei até um exemplo aqui da Intelbras, né, que é como ela divulgou isso nas redes sociais, então eu coloquei aqui, tá, gente? Mas veja que legal, eles colocaram aqui um suporte com balão, bem simples, né, que o RH pode ter isso aí, comprar e ir colocando, né? Bem-vindo ao time, e coloca o nome da pessoa e coloca o nome da empresa. E ali vocês viram, colocaram um copinho, uma xícara e uns sachês de café, muito legal, gostei muito disso. E tem aqui também essa ideia, ó, corretivo, tudo personalizado. Aí nós temos aqui ideias um pouco mais simples, uma garrafinha, enfim. Então você vai pensar no que você pode trazer. Na atual empresa onde eu trabalho, nós entregamos um copo térmico, nós entregamos uma revista da empresa dos anos, né, de existência. Então, assim, é tão bonito isso. Essa semana, uma nova colaboradora postou, né? Então, eu tenho observado muito isso, né? Que as pessoas que estão iniciando estão postando nas redes sociais, né, o seu kit de boas-vindas. Isso me deixa muito feliz, porque isso me faz sentir como se eu estivesse realmente com um papel e missão cumprida. Realmente de estar possibilitando para aquele colaborador uma experiência muito legal. Então eu fico muito feliz por isso e acho que, como profissional de treinamento e desenvolvimento, a gente precisa sempre estar inovando. Isso é algo que eu cobro bastante, né, da minha equipe, que eles estejam sempre inovando, sempre fazendo diferença, sempre procurando possibilitar para aquele novo colaborador uma experiência legal. Desde o convite da integração, gente, desde o convite. Manda um WhatsApp bem legal, bem atrativo para aquele colaborador que está iniciando, isso é muito importante. Recebe aquele colaborador ali com aquele kit de boas-vindas, poxa, aquilo ali já dá uma impressão. Quando aquele colaborador chega lá e vê que você já preparou um ambiente para ele, faz uma integração, faz uma dinâmica. Gente, tudo isso faz muita diferença. E é muito importante para o nosso processo. Então, eu não preciso ter muito para fazer. Nívia, mas ainda não tem brindes personalizados. Gente, isso é o de menos. Eu penso que o que deve ficar para vocês desse momento aqui que eu estou falando sobre o onboard é principalmente, eu não devo fazer o meu processo de onboard atropelado. O que é isso? Eu não me planejo, eu faço de qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer forma. Não pode ser assim. Eu falei recente, né, para uma das profissionais que trabalha comigo, falei assim, eu gostaria que você estabelecesse dias na semana para o onboard. Por que eu pedi isso? Porque uma vez que eu estabeleço dias na semana para o onboard, olha, eu vou fazer onboard na segunda e na quinta. Eu me preparo para aquele momento. Eu já sei que ali eu tenho de tal hora, naquele dia eu tenho onboard. E o que isso significa? Eu vou me dedicar, eu vou me preparar para aquele momento. Então é muito importante isso. Então essa experiência que as pessoas estão postando nas redes sociais, o processo de onboard hoje na minha empresa, significa que esse recado foi dado, né? As pessoas estão realmente experienciando algo muito legal e estão ficando encantadas com a empresa. Então nós temos que pensar nisso, como que eu posso encantar o meu cliente interno, aquelas pessoas que estão iniciando a empresa, como eu posso possibilitar a melhor experiência para ele. E o onboard é esse processo, é a nossa chance, é a nossa oportunidade como profissional de treinamento de fazer o início,
a diferença, tá? Muito obrigado, encontro você, até a próxima. Eu quero agradecer a você que me acompanhou até esse momento. Se você tiver dúvidas, você pode escrever nos comentários que eu vou estar muito feliz em responder para vocês. Continuem me acompanhando nas minhas redes sociais, Nívia Leite, _aprendizagem, no Instagram e no Facebook. E Nívia Leite, o meu canal no YouTube. Então lá eu trago dicas muito legais de passo a passo, assim como eu trouxe no onboard, para que vocês possam implantar na empresa de vocês ferramentas boas. E lembrem-se, o ótimo é inimigo do bom.